A gente vai iniciar uma prosa bem boa hoje com o Yuri. Tudo bom, Yuri? Tudo bom. Prazer sempre, viu? Recebê-lo. Prazer também estar aqui sempre. Muito gostoso estar falando com vocês. Yuri, hoje a gente vai falar de um assunto que para muita gente é complicado, né? Sim. Opinião. E eu acho que é um assunto que está na moda, né? Tá todo mundo discutindo isso o tempo todo agora. E é interessante, é do ser humano, né? A gente gosta sempre de opinar sobre tudo, né? As pessoas têm as suas opiniões próprias, mas às vezes a gente tem dificuldade, me incluo também, né? Nessa, de entender a opinião do outro, respeitar a opinião do outro. Não é difícil, mas é extremamente necessário, do mesmo jeito que a gente quer que os outros respeitem as nossas opiniões e as nossas decisões, né, Yuri? Exatamente. Eu acho que assim, você falou uma coisa importante. Opinar, querer dar sua opinião, é algo que acontece há muito tempo. Tem muita gente falando da questão da internet, das redes sociais, mas não. Antes da existência disso já existia. Os grupos de rodinha, as mães que sempre falam isso, acabam de ter um filho, aí sempre tem um monte de opinião sobre como cuidar do filho. Então, isso é do ser humano, é uma necessidade inata do ser humano, por ser um ser social, de querer falar aquilo que pensa, tentar transformar esses seus impulsos de passar para as pessoas. A gente tem que deixar claro que a gente não vai falar hoje aqui da questão do direito de opinar, porque isso a gente tem na Constituição, o artigo 5, inciso 9, dá lá todo o nosso direito de poder dar opinião. O que a gente tem que discutir é a questão moral e ética dessa opinião. E como que a gente vai poder lidar, tanto na forma de opinar, para eu poder saber avaliar, será que a sua opinião é importante nesse momento? Vai agregar alguma coisa ao outro? É importante essa opinião e eu estou colocando ela de uma forma respeitosa aos outros para ouvir, colocando o meu jeito de pensar sem querer infringir, sem querer impor, sem querer exigir que os outros concordem comigo. E eu ouvindo, como que eu vou poder absorver a opinião do outro? Eu vou conseguir absorver de uma forma que eu possa avaliar o que cabe a mim, o que pode até me melhorar como pessoa, me fazer refletir sobre um assunto do qual eu não havia refletido antes, ou se isso está me agredindo de alguma forma, como que eu posso respeitar que isso é do outro e não precisar trazer isso para mim ou querer debater de forma de querer criar isso numa confusão. Então, por isso que, assim, é complicado, sim, respeitar a opinião do outro, porque vai entrar nossas emoções, os medos de não estar sendo compreendido, o medo de a pessoa estar querendo ir contra o seu ideal. Então, a gente tem que lembrar que o ser humano não é só racional. Quando a gente fala de discutir opiniões, parece que a gente está querendo falar só do ser humano de razão. Só que cada um ser humano na discussão, ele traz as suas emoções dentro de si. Essas emoções vão trazer uma série de situações boas, nossa, que bom, ele me concordou, ou emoções ruins, uma raiva, um medo, estou sendo incompreendido. E temos que pensar que no meio dessas discussões de opinião, também vão ter aqueles seres que como fazem maldades em tantas situações como nessas também. Então, que vão nas redes sociais e botam lá as fake news, botam opiniões erradas ou botam opiniões agressivas, porque algumas dessas pessoas sentem até prazer em saber que pode fazer o outro sofrer. Fica naquele limite, é uma opinião ou é uma grosseria mesmo, né? Uma falta de respeito. Nós somos às ruas para saber, né, a opinião das pessoas sobre as opiniões alheias. Olha só. Por que ainda não casou? Já não está na hora de ter filhos? A cor do seu cabelo está horrível. Precisa cortar. Você já reparou que as pessoas estão todo dia opinando sobre a nossa vida? Hoje eu vim às ruas de Campinas para saber o que as pessoas acham sobre a opinião dos outros. Você lida bem com a opinião das pessoas? Totalmente. Não me afeta nada, cada um tem que ter a sua e respeitar, né? Eu também a minha, e às vezes eu prefiro nem comentar nada, né? Somente no Face, né? Você tem amigos que começam a postar algumas coisas, se você for ficar discutindo com cada um que tem uma opinião diferente da sua, você vai sofrer demais. Se alguém te dá uma opinião que você não gosta de repente, você costuma responder? Dependendo da pessoa, né? Dependendo da pessoa, é melhor ficar quieta, deixar a opinião, né? Mas eu acho que é difícil alguém me dar uma opinião que eu já não saiba que a pessoa tem razão, né? Eu tenho bem consciência de tudo, né? Então é tranquilo. Fica indiferente, né? Eu fico com a minha, ela fica com a dela, né? Mas opiniões todo mundo dá e todo mundo tem esse direito, né? De opinar o que quer e cada um aceita se quiser. Não me incomoda, não. O fato de que o que elas pensam, deixam de pensar, que
as pessoas gostam muito de julgar, né? De rotular as pessoas, só de olhar. Ah, olha lá, fulano é assim. As pessoas têm a mania de olhar, imaginar e é o que ela imagina. Nem sempre é. Cada um tem a sua personalidade, cada um nasce com aquilo que é. E aí com o tempo você vai desenvolvendo. E o que você pensa ou deixa de pensar, eu acho que é assim. Como a famosa frase, né? Pagar minhas contas ninguém quer, né? As pessoas só gostam de cuidar da vida alheia. Mais fácil. E você costuma a dar opinião na vida dos outros ou não? Já fiz muito isso. Por isso que eu falo que não é legal. Então a gente aprende a desdenhar outras pessoas e rotular. Então, aí quando volta para você, você vê que não é legal. Adorei. Pagar minhas contas ninguém quer, né, Yuri? Exatamente. É interessante a gente ver a reação das pessoas, a opinião das pessoas, e acho que vale a pena também a gente destacar duas coisas, né? Uma das primeiras pessoas ouvidas falou muito da questão da rede social, e eu tenho a impressão que na rede social a pessoa fica mais segura, né, mais corajosa, e ela expressa ali a sua opinião de uma forma, muitas vezes até um tanto quanto agressiva, né, muito radicalmente. A gente vê hoje casos de pessoas da mesma família, né, Yuri, que não se falam, que brigaram, porque uma pessoa postou ali a sua posição política ou de time de futebol, e aí o parente ou o amigo viu aquilo e não concordou, e assim, quebrou-se um laço de amizade familiar por causa de uma opinião em relação ao time de futebol ou partido político. A gente não quer entrar nesse mérito aqui, mas assim, como a opinião de uma pessoa, a escolha de uma pessoa, às vezes, né, causa um impacto de se romper uma relação. Então, o que a gente tem que pensar assim, como foi falado, opinião é algo que já existia há muito tempo, tá? O que as redes sociais permitiram é que ela tivesse agora uma amplitude maior, você atinge muito mais pessoas, e a pessoa atrás de uma rede social cria uma falsa ideia dessa segurança, ou seja, desse ego maior, eu estou podendo, eu posso ser o que quiser. Porque eu posso falar o que eu quero, Porque né? você não tem um interlocutor lá na sua frente, você não tem aquela pessoa lá na sua frente te olhando olho a olho para você poder avaliar qual é a reação dele, como que ele está. Então, além de criar problemas, porque as pessoas olham na rede social e não sabem avaliar se o jeito que ele escreveu foi agressivo, ele só não soube se expressar, você não consegue, lendo, ver a emoção da pessoa, como você vê no rosto, a expressão, se ela está compreendendo ou não. E as pessoas vão criando esse alter ego, essa ideia deles de que eu posso muito mais. Então, dá um poder. O ser humano tem essa necessidade de poder. Então, eles buscam em querer dar opiniões, em buscar ter mais poder, se sentir, olha só, eu estou podendo falar. Às vezes, as pessoas dão opinião sem querer nem estudar sobre. Uma das coisas que me preocupa é que hoje o achismo ganhou mais poder do que a ciência. Então, as pessoas querem opinar sobre religião, sobre até partes da saúde, sobre política, economia, arquitetura, opinião sobre tudo. Só que ninguém quer estudar antes para ver se a sua opinião tem algum fator ou não. E isso acaba dando prejuízos muito grandes. A gente tem na área da saúde pessoas que têm os seus tratamentos muito prejudicados por ler achismos na internet sobre não, esse medicamento pode fazer isso, assado, e são pessoas que não têm nenhum estudo ou base sobre. Então a gente tem que pensar nisso. Eu tenho o direito constitucional de dar opinião, mas eu tenho o dever moral de avaliar se a minha opinião trará um benefício, ou estou ajudando, ou se eu não posso estar causando um prejuízo. E lembrando que opinião é diferente de agressão. Então eu posso dar opinião, é o que eu acho sobre uma situação. Quando eu passo a agredir uma pessoa por ter uma opinião contrária, isso não é a minha opinião. Eu falar que eu quero ter opinião sobre tal religião ou sobre tal coisa, agredindo as pessoas daquela religião ou daquele lado político ou de qualquer outra coisa, eu estou fazendo uma agressão e aí você já está cometendo um crime, porque eu não estou respeitando o outro. Quando a gente pensa nessa dificuldade de lidar com a opinião alheia, é porque a gente está lidando com hoje uma sociedade que não evoluiu emocionalmente, a gente evoluiu em conteúdo. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas, hoje a gente viu aí no VT, e eu achei muito bom, pessoas que estão falando que conseguem lidar, isso é maturidade. Mas a gente tem visto muitas pessoas que estão agindo igual crianças de 6 a 11 anos. Quem conhece criança sabe que nessa faixa etária, a criança tem uma necessidade de se ligar com pessoas da opinião própria. Então, o melhor amigo é aquele que gosta do mesmo brinquedo, do mesmo joguinho de videogame ou do mesmo time de futebol.
E no momento em que muda-se esse gosto, eles brigam e agora não é mais meu melhor amigo, não gosto mais dele e vai ter um outro novo amigo. Isso é normal dos 6 aos 11 anos. A nossa maturidade é quando eu passo a poder conviver em grupos, e isso vem na adolescência, na vida adulta, com opiniões diferentes, onde eu posso ter amigos que têm alguns gostos em comum, que foi onde a gente se conheceu, mas que vão ter gostos diferentes e não deixam de ser amigos. Tá? Isso é maturidade. A gente não vê isso. Então, a gente vê adultos que brigam por causa de time de futebol, porque torce de time diferente e vai bater numa torcida ali. Isso é coisa de criança, não é uma coisa de adulto. São pessoas que não estão maduras emocionalmente, não têm habilidade social, então não sabem lidar nem com a opinião de alguém poder torcer para um time diferente, sendo que a gente deveria agradecer as pessoas. Se não houvessem pessoas que torcem para times diferentes, não haveria campeonato. Se o país todo torcesse para um time só, esse time não ia ter com quem jogar, não ia existir. Então, a variedade faz o ser humano existir. Se todo ser humano gostasse da mesma coisa, todo mundo quer ser médico, a gente morreria, porque não teria casa, não teria saneamento básico, porque não teria engenheiro, não teríamos remédio, porque médico trata, mas ele não faz medicamento. Ou seja, a gente não teria comida. Então, não adianta o médico avaliar você e falar, você está doente, mas eu não tenho ninguém que faça o seu remédio, você tem que comer, você não tem alimento. Então, a variedade faz a sociedade existir como sociedade em si, tá? Como que a gente faz, então? Vamos orientar as pessoas a buscar e vamos começar a trabalhar com a saúde mental. A gente está pensando muito, vamos buscar ciência, vamos buscar trabalhar desde a infância e nos adultos a saúde mental das pessoas. A ideia de que eu posso lidar com alguém que seja totalmente contrário a mim e isso é bom para a sociedade, isso é bom até para a nossa evolução. E quando a opinião da pessoa vem que é muito contrária a mim e eu não concordo, deixo a pessoa com a opinião dela e vou. Eu não preciso agredi-la ou fazê-la concordar comigo. Ou retribuir uma agressão. Exatamente. Né? A gente tem várias opiniões aqui nas redes sociais. Marlene Borges, do Distrito Federal, Brasília, está participando. Tati, mesmo que eu não concorde, eu não fico discutindo. Geralmente eu deixo para lá só para não brigar. Acho que é o melhor caminho, né, Yuri, da Marlene? A Andréa também está participando aqui. Andréa Ramos de Sá Gonçalves. Tati, respeito muito a opinião de todos, mesmo porque cada pessoa tem a sua história de vida. Logo, vai reagir às diversas questões conforme o que vive ou o que viveu. Perfeito, falou Muito muito sábia. bem. Cada um traz a sua história, tanto de vida pelos fatos e como emocionalmente ela lidou com isso. E quando você tem essa habilidade social, você vai saber ver se a pessoa está disposta a ter uma discussão saudável com você ou, como a nossa telespectadora falou, tem hora que você sabe que a pessoa não vale a pena, você se afasta. Tem discussões que não vale a pena entrar. Por mais que você queira dar sua opinião, você sabe que aquele interlocutor não está pronto para te ouvir, não vale a pena entrar nessa discussão. Às vezes é melhor recuar, né? Mais sábio. A Paula de Alagoas, município de Porto Calvo, também participou. Beijo para você, viu, Paula? Tati, é muito difícil a gente não divergir das opiniões alheias diferentes das nossas. Às vezes eu tenho dificuldade, sim, em aceitar outras opiniões. Muito boa pauta de hoje. Obrigada, Paula. E realmente é difícil, né, Yuri? Porque às vezes a gente tem uma opinião, a gente tem uma postura que é diferente do outro. Sim. E ao mesmo tempo que o outro também não consegue entender a nossa opinião e a nossa escolha, às vezes nós também temos essa dificuldade de entender. Mas aí acho que o caminho é o respeito. Mesmo não entendendo, não concordando, eu respeito. Não concordo, mas eu respeito. A gente não é obrigado a entender a opinião dos outros, ou muito menos ter que concordar com a opinião do outro. Nem por isso a gente perde o respeito. Tem uma metáfora que eu gostaria de usar, que eu acho que ajuda as pessoas, que agora a gente está falando da questão do ouvinte. A gente está falando até agora da pessoa que fala, então vamos falar da questão do ouvinte. Eu tenho falado isso muito com meus pacientes. Eu faço a metáfora com o filtro do café. Quem faz café sabe que para filtrar o café, eu não posso ter um filtro que seja igual uma rede com buracos, porque senão quando eu colocar o pó e a água, vai vazar tudo e aquele café vai ficar estragado, vai estar cheio de pó dentro. Mas também não pode ser algo totalmente fechado, um filme plástico, onde a xícara vai ficar vazia, não vai passar nada. O filtro ideal é aquele que consegue fazer com que você possa pôr o pó do café, a água, e vai passar somente a essência, aquilo que eu realmente quero, que é o café, o líquido com essência daquele pó de café, do jeito que eu quero, se ele vai estar forte ou fraco, cada um faz do seu jeito. O nosso ouvido tem que ser um filtro de café. Se eu colocar algo totalmente fechado, eu nunca vou poder aprender com as opiniões alheias, eu nunca vou poder me evoluir e, de repente, repensar coisas que eu não pensaria antes. Mas se eu deixar totalmente aberto para ouvir tudo o tempo todo e entrar dentro de mim,
eu vou ficar totalmente suscetível a ser muito influenciado. E eu não vou conseguir ter minha opinião própria, eu não vou conseguir ter os meus pensamentos, os meus valores, porque eu vou ficar mudando, porque opiniões são divergentes. Então eu vou escutar uma pessoa falar, nossa, é isso mesmo, tem que me vestir assim, eu tenho que concordar com essa religião. Aí eu escuto outro, não, é assim, e eu não vou conseguir nunca fazer aquilo que é o melhor para mim. Então o ideal para o ouvinte é ter um filtro de café no seu ouvido, ou seja, eu fazer com que eu possa escutar a opinião de todos, mas o que vai entrar dentro de mim, o que vai caber para a minha pessoa, é apenas aquela essência, aquilo que para mim tá bom. Lembrando que café, cada um gosta de um. Uns gostam forte, outros gostam fraco, então cada um vai ter o seu próprio filtro de café. Não é bloquear tudo, mas também não é permitir tudo. Você filtra o que serve para você. Sensacional. Vamos continuar essa conversa? Falar mais sobre opinião? E eu quero também daqui a pouquinho conversar com você, Yuri. A gente percebe às vezes o poder da opinião do outro limitando muita gente, né? Tem pessoas que não buscam a realização dos seus sonhos, deixam de fazer o que gostam, o que acreditam, preocupadas com o que o outro vai achar. Então, chega num ponto que a opinião do outro limita. Vamos conversar também sobre isso? Você se sente limitada por ouvir muito a opinião do outro e não conseguir expressar a sua opinião e agir conforme o que você quer, como você pensa, como você acha que deve ser? Daqui a pouquinho eu volto. Yuri, Perfeito. adorei, viu a metáfora do Obrigado. filtro de café.